Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal Brooklyn Games e agora que vamos voltar a falar de Marathon. Sim, eu já trouxe um vídeo aqui anteriormente, se não me falha a memória, foi um dos primeiros após a renovação do canal, em que eu comentei sobre outros trailers de Marathon, a gameplay e algumas expectativas que eu estava com o jogo e o que eu sentia que todos estavam falando sobre. Porém, agora o buraco é um pouco mais embaixo, né? Justamente porque o jogo não lançou, teve uma alpha que foi dita como uma recepção morna, porém o que a gente vê foi uma recepção extremamente fria e que ninguém até agora falou, nossa, que saudade de jogar Marathon, então o jogo ele já estava degringolando de uma certa forma. E aí a gente chega em um ponto em que uma artista conceitual acusa a Band, que é a desenvolvedora do jogo, de plágio. Isso porque a Band confirmou o plágio. Então vamos entender um pouco o caso aqui e trocar uma ideia sobre isso. Porque isso aconteceu após a artista Fen Rook, acho que é assim que se pronuncia, e o nickname dela é o Anti-Real, todo estilizado. Ela trabalha com essa estética futurista há mais de 10 anos em seu portfólio, ou quase 10 anos, então ela é especializada nesse tipo. E ela viu, ou passaram para ela, que alguns decalques do que ela já trabalhou, ou que ela publicou em suas redes, estavam sendo utilizados em Marathon. A questão aqui é que não tem como a Band negar. Isso porque, sim, ela já assumiu, e a gente vai falar um pouquinho da desculpa da Band, porque é bastante escorregadia as coisas que a Band falou, mas a Band basicamente assumiu a culpa e membros da Band seguem a artista. Então aqui nós temos um negócio que foi negado, que eu acredito justamente por isso. Você tem diretor criativo e outros membros da equipe seguindo ela e trazendo boa parte, eu vou colocar boa parte ou quase toda a estética que ela trabalha para o jogo. Então isso é bastante bizarro de acontecer e é bastante incabível e por ser plágio criminoso. Justamente porque você está tirando o trabalho de uma pessoa que já trabalha com um determinado estilo ou que já utiliza aquele tipo de arte e não é questão de usar como referência. Você usa praticamente um para um. Então é uma coisa que, como eu falei, é incabível de ser vista numa indústria de jogos, numa indústria musical e lá vai pedrada. A questão é que vamos para a desculpa da Band, que é um negócio tão deslavado, porque ela não cita nomes, ela meio que tira o corpo da reta, né? Falando que um ex-funcionário deixou aqueles decalques e eles acabaram sendo utilizados. Então, você está me falando que a Band não verificou os decalques que estavam para ser processados e adicionados ao seu jogo? Você está me falando que a Band utilizou isso de boa fé, acreditando somente no que o funcionário disse, e que não existe uma verificação para tudo que é adicionado no jogo. Quer dizer, se daqui a amanhã o Joãozinho, que é um funcionário, jogar na planilha e opa, vai passar batido, é de um artista, você simplesmente vai dar uma desculpa dessa e jogar nas costas de um ex-funcionário com um monte de membro que segue a artista. Então assim, é bizarro, é novamente a Band agindo desse jeito. Justamente porque não é o primeiro caso. Nós já tivemos aí em Destiny 2, que ela usou o decalque de armas baseadas em nerfs feito por fãs no jogo. E aí, logicamente, o fã se sentiu, digamos que ofendido, porque você fala, cacete, mas a arte é minha, fui eu que fiz, e você tá utilizando para ganhar dinheiro. Então, o mínimo, ou por falar, para usar as palavras certas, né, o justo a se acontecer é, me interessei na arte daquele artista ou daquele fã, mesmo que seja do meu jogo. Você não pode, você não tem o direito de utilizar aquilo. Então acaba que você teria que negociar com ele e falar, olha, eu vou te pagar e vou colocar sua arte dentro do jogo. E para um estúdio tipo a Band, que está sob o guarda-chuva da PlayStation, que por sua vez está sob a Sony, é uma coisa que deveria ser comum, justamente porque você agir e na espreita, como a desenvolvedora se mostrou
nas suas ações de forma geral, você acaba atrapalhando os projetos, você transmite uma imagem negativa do estúdio e é justamente o que está acontecendo. Então aqui a artista não foi contatada para a edição de sua obra em Marathon e após ela ir para o X, antigo Twitter, comentar sobre o caso, ela até falou, olha, eu não vou fazer uma briga judicial, não tenho dinheiro, não tenho energia para fazer isso. Ela falou que ficava chateada, justamente porque não era a primeira empresa que fazia isso com ela e tal. A Band assumiu, pegando na linha cronológica, e falou que vai entrar em contato com ela para acertar. Inclusive, ela adiou o novo trailer e as pré-vendas do jogo, que já seriam iniciadas a partir do meio de 2025. Então o jogo vai ter um pequeno adiamento no início de suas pré-vendas, e aí a gente vai ver como o caso vai desenrolar. A questão é, eles vão tirar isso do jogo? Eu acho muito difícil removerem isso, já que se a gente pegar para comparar as artes da Unreal com o que estava no jogo, eu diria que é muito mais que só uns decalques. Isso porque a gente pode quebrar o jogo em algumas partes, tá? Vamos quebrar o jogo ali em história, mecânicas e ambientação envolvendo a parte visual, escolha estética e etc. Quando a gente fala em história, ok, a Band deve ter a dela ali. A gente sabe mais ou menos pelo que a gente viu de trailer. Mas é um jogo que vai ter Extraction Shooter multiplayer, etc. A história vai estar por trás, mas ela serve muito mais como um plano de fundo do que como um jogo single player, em que vai basear toda a sua narrativa de uma forma mais profunda. Ali eles podem trabalhar basicamente como Destiny, né? Aprofundando ela caso o jogo venha ver a luz do dia, um pouco a pouco, cada expansão, trazendo elementos, etc. Quando a gente fala de mecânica, é a gunplay. É o pulo, é a mecânica multiplayer, extraction shooter. Isso não vai ser patenteado, justamente porque é uma coisa que é comum a muitos jogos. E a Band ela tem essa fama já de fazer bons jogos de tiro. Lembrando que além de Destiny, ela também foi a desenvolvedora dos primeiros Halos, né? Pra quem joga Xbox e jogou os primeiros Halos, sabe que, pô, é da hora a gameplay do Halo, tá? Inclusive o modo novo, a gameplay nova do Halo, ela é boa também, só que ela segue o cerne do jogo, que veio da Bungie. Então, aí o que sobra é a parte visual. E justamente o que vai dar toda a caracterização do jogo, o que vai colocar isso para o público ver e falar gostei ou não. Aí a gente pode esquecer a ideia de é feio, é bonito, gostei ou não, tá? Independente do que seja, porque ali foi uma escolha estética que vai agradar a alguns, vai agradar a outros, da mesma forma que um jogo cartoonizado agrada uma parte de pessoas e um jogo realista agrada mais outras. Só que aqui a gente vê essa parte do visual de Marathon, ela tá completamente baseada / copiada. Então como que a gente vai ter esse jogo no futuro? Essa é a maior questão pra mim, porque a gente tá falando que não foram só simples elementos, mas que são simples elementos que basicamente determinam como o visual do jogo é. Aí eles vão remover, que nem eu falei, acho extremamente difícil eles removerem. E aí fica a questão de como esse jogo vai ser recebido não só pela mídia, mas pelos jogadores também, porque não adianta a mídia elogiar o jogo horrores, dar nota alta e etc., para os jogadores falarem, cara, que bosta é isso, eu quero um jogo single player, falando para PlayStation, por mais que o jogo vai sair para PC e Xbox também, o Marathon. Só que é uma coisa assim, o público hoje, por mais que eles joguem multiplayer, a gente já tem muito jogo multiplayer consolidado. E o Marathon tá com muita cara que vai ser mais um, né? Não tem um diferencial grande nisso. A sua estética, que nem eu falei, agradou a alguns, não agradou a outros, normal. Só que mecanicamente também a gente não sabe como o jogo vai adicionar alguma coisa. E pelo que todo mundo falou do que já jogou o jogo, é uma coisa... Ah, a gameplay é boa, mas qual que é o diferencial? A gameplay é boa. Porra, isso não é ter diferencial. Isso é o básico da empresa. E aí a gente fica com essa dúvida grande de Marathon, se vai ser um flop total o jogo. O que eu acho que é para esse caminho que está encaminhando, de verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de puxar aí do histórico da Band também, ainda com Marathon,
é que a gente pode pensar, pô, mas foi só nisso, né? Que eles utilizaram. Realmente, vai que o decalque passou. Amigo, eles utilizaram músicas com direito autoral no seu trailer sem permissão. Como assim um estúdio faz isso? Se é um produtor de conteúdo pequeno, uma pessoa leiga, você admite e fala, pô, tive que tirar meu vídeo do ar porque eu errei nisso, coloquei mais do que podia, ou não fiz um fair use de alguma coisa. Mas quando é uma empresa de jogo utilizando uma música de terceiros, que é claro que já tem um dono e que você já teria que pagar, e coloca no seu trailer pensando que isso vai passar batido, é muito bizarro pensar como um jurídico de uma empresa deixou isso passar, sabe? Não só questão do jurídico, a gente vai para a questão do desenvolvimento em si, como quem está trabalhando nesse jogo deixou isso passar. Porque não é possível, novamente, que não tenha ninguém para verificar esses aspectos. O jogo, ele já é suspeito por si só. Ainda me adiciona isso que cria uma incerteza nos jogadores, cria uma incerteza no dito mercado pela recepção que ele vai ter. E agora o estúdio, logicamente, está com a sua confiança abalada depois de tantos tropeços. Se é que a gente pode chamar de tropeço, tá? Tô tentando usar alguma palavra ok por aqui. Porque é bastante inconcebível esse elemento de você roubar a arte de outra pessoa e depois você tacar nas costas de um ex-funcionário sem nome, que parece muito que, putz, usou, a gente segue, vamos tacar nas costas de alguém e aí a gente deixa na moita e finge que tá tudo bem. Então eu fico bastante curioso para saber como isso vai se desenrolar e eu quero muito ver a recepção de Marathon. E para fechar, né, a gente lembra que a PlayStation, que é a dona da Band, ela acabou de montar um estúdio focado para fazer um MOBA multiplayer interativo social do caralho a 4. Então isso eu quero trazer num outro vídeo pra gente comentar com um pouco mais de detalhes, mas é bastante bizarra toda a situação e como eu já falei, quero muito ver o desenrolar de tudo isso e que logicamente seja feita uma negociação justa com o artista, porque é uma sacanagem você roubar o trabalho dos outros, como muitos estúdios grandes fazem, e acaba passando despercebido, falar, não, mas era só uma artista. Cara, é foda, sabe? É muito foda uma situação dessa, porque se fosse ao contrário, o estúdio já tava caindo de pau em todos os artistas que tivessem utilizando seus materiais que seria edita de forma indevida por ele, né? Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, acabei me prolongando um pouquinho mais no vídeo, mas se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jeito que ajuda bastante na divulgação, e nos comentários fala aí o que você achou dessa situação escrota, de forma geral, né? O que vocês acharam disso, lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!